Dia 77 de leitura bíblica. Hoje é dia 18 de março. Nós vamos ler hoje as porções de Números 26, 52 até 28:15. Vamos ler as porções de Lucas, capítulo 3, do 1 ao 22, Salmo 61, do 1 ao 8, Provérbios 11, 16 e 17. A leitura vai ser basicamente curta hoje. É tranquila, uma leitura tranquila. Uma leitura rápida. E assim que terminar a leitura aqui, eu mando o vídeo para o YouTube. É sempre assim que fazemos todos os dias, do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então vamos para a leitura de hoje. Números capítulo 26, versículo 52. O Senhor disse a Moisés: a esse se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará a herança maior, e a pequena você dará a herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São estes que foram contados dos levitas segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos gersonitas; de Coate, a família dos coatitas; de Merari, a família dos meraritas. São essas a família de Levi: a família dos libnitas, a família dos hebronitas, a família dos malitas, a família dos musitas, a família dos coraitas. Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Anrão ela teve Arão, Moisés, Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança como os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Orão quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são esses o nome delas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filhos, passem a herança dele para sua filha. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dê a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isso será prescrição e direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: suba a este monte Abraim e veja a terra
que dei aos filhos de Israel. E depois de ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São essas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, um homem que há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a sua congregação. À vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte de sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele se consultará o Senhor, de acordo com o juízo de Urim, segundo a palavra do sacerdote. Sairão e, segundo a sua palavra, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor havia ordenado. Chamou Josué e apresentou ao sacerdote Eleazar e toda a congregação, impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: tenham cuidado com a minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel: essa é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito em holocausto contínuo. 1 cordeiro será oferecido de manhã e outro ao crepúsculo da tarde, junto com 2 litros da melhor farinha em oferta de cereais amassada com 1 litro de azeite batido. É o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro. E essa libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, como a oferta de cereais da manhã e como a libação que acompanha. Você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 4 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. No princípio de cada mês, ofereçam em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito e 6 litros da melhor farinha amassada com azeite em ofertas de cereais para 1 novilho, 4 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para 1 carneiro, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para 1 cordeiro. É o holocausto de aroma agradável e oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão 2 litros de vinho para 1 novilho, 1,5 litro para 1 carneiro e 1 litro para o cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a libação que o acompanha. Lucas 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites da Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando batismos e arrependimento
para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clamam do deserto, preparem o caminho ao Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas são nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados e as entradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhe disse: não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou todas as outras ainda a esta: mandou prender João. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Salmos 61, do 1 ao 8. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Provérbios 11, versículos 16 e 17. A mulher bondosa alcança a honra, os poderosos adquirem riqueza, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Tá feito. Dia 77, concluído. Daqui a pouco o vídeo está no YouTube e amanhã tem mais. Deus abençoe.